E hoje eu vou falar sobre impacto femoroacetabular, beleza? Eu vou trazer alguns artigos para vocês aqui, alguns vídeos práticos de atendimento de paciente com impacto femoroacetabular. Não sei se todos sabem, pessoal, mas eu trabalhei durante 2 anos e pouquinho, numa franquia de joelho e quadril. Então eu atendia todos os dias pacientes com quadros, com disfunções em relação à articulação coxofemoral. Então por isso também que eu estou aqui para falar, fora depois desse tempo eu continuo atendendo, né, pacientes com disfunções em relação ao quadril. Então eu lembro que na época que a gente tinha a contagem, hoje eu tenho esse número, só não levantei para falar hoje, mas na época em 2 anos foram quase 600 pacientes. Então, e agora na clínica, pensando fora os que eu vou mostrar, que são pacientes atuais, né? Eu consigo lembrar de pelo menos 4 ou 5 pacientes agora, que eu estou atendendo de quadril agora, e eu resolvi falar desse assunto para vocês hoje. Então, durante esses anos de prática, quase 10 anos de fisioterapia, já atendi muitos casos e procuro estudar para sempre trazer aqui coisas para vocês que estejam embasadas em ciências e não só em achismo, não só na minha prática clínica eu faço isso e funciona. Mas assim, é claro que a gente vê consistências, né? Quem está atendendo paciente de quadril agora, atendeu essa semana um paciente de quadril, manda aqui para eu saber. A gente vai ver consistências. Tem pacientes que têm um envolvimento muscular também, que tem ali a tensão no ilipsoas. Tem pacientes que têm o impacto femoroacetabular, o síndrome do impacto femoroacetabular. A literatura varia essa nomenclatura, esse rótulo diagnóstico. Tem paciente que tem o tipo Pincer, paciente que tem o tipo CAN, ou paciente que tem o tipo misto. Se eu não me engano, eu coloquei até uma fotinha aqui, vamos ver como é que ela vai abrir. Aqui, ó. Então, só para a gente começar a elucidar. Aí, ó, o Gabi atendeu, o Vini atendeu, avaliou um hoje, Elimara, Carol, a Estela. Olha como é comum a gente atender esses pacientes. O Rafa, uma galera atendendo paciente de quadril, e é um assunto, é demais, eu adoro falar disso também, tá? Todo mundo pensa que eu falo só de ombro, estudo só ombro, mas no dia a dia a gente sabe que a gente tem que atender e oferecer um bom serviço em vários aspectos, né? O Joseph também falou que está sempre atendendo, Tainara. Então eu coloquei aqui só para a gente começar, tá? Não é uma live que eu vou passar pela etimologia, pela patoanatomia, pela fatores de risco, não é uma revisão do assunto, eu vou mostrar coisas práticas, vou direto ao assunto. E mais uma vez, amanhã eu vou falar muito sobre raciocínio, só que amanhã vai ser lá no Zoom, 99, para entrar lá, porque tem limite de vagas, né? Lá eu quero compartilhar mais coisas, mostrar mais vídeos, ficar mais tempo também, então tem que se inscrever aqui na minha bio, tá? Então, só para a gente relembrar rapidamente que tem 3 tipos de impacto femoroacetabular. Então eu posso ter o impacto do tipo pincer ou em pinça, que nada mais é do que uma tradução, que é quando eu tenho ali uma proeminência, um osteófito sendo criado ali na região do acetábulo, tá? Eu posso ter também o impacto do tipo CAN. Lembrando, vou fazer uma revisão rápida, vai. Tipo pincer, geralmente mais comum em mulheres, tá? Não é uma regra. Tipo CAN, geralmente mais comum em homens, principalmente homens adultos jovens, ativos, e a prevalência do tipo misto vai depender muito às vezes da evolução também desse paciente. A gente vai ver isso mais em pacientes idosos ou pacientes que tenham uma coxartrose num grau mais avançado. Então tem essas condições, mais ou menos aí a frequência, a incidência dessa alteração. E lembrar, pessoal, nós estamos, por favor, em 2023, não existe mais a regra de pensar que apenas a estrutura causa dor e limitação, tá? Não vamos ignorar o fato de que você ter uma alteração estrutural pode gerar algo mecânico, uma dor predominantemente nociceptiva, sim. Fala, Mi, boa noite, tudo bem? Mas também não vamos colocar todo mundo na mesma caixinha, porque eu já vi paciente com exame de imagem de quadril péssimo e com uma funcionalidade ótima, e já vi paciente com exame de imagem ótimo, mas com uma funcionalidade péssima, tá bom? Fala, Rodrigão, tá atrasado hoje, Rodrigão, pô. Brincadeira, tá sempre aí. Vivi,
Só a galera top. Fico feliz. Hoje, discussão em alto nível. Tá? Então, eu vou tirar essa fotinho só pra gente relembrar esse início, né? E vamos pensar agora na prática, né? O que esses pacientes têm de limitação? Quando a gente fala em avaliação, todo mundo daqui praticamente sabe. Eu tenho limitação de amplitude de movimento, mais classicamente para flexão e rotação interna, esses pacientes. Pode acontecer ao contrário também, tem até publicação recente, vamos dizer, né? Foi, se não me engano, o doutorado do Fabão, vendo o contrário também, né? Pacientes com dor lombar que têm limitação de mobilidade de quadril. Então, por isso que é importante investigar. Isso eu aprendi muito com o meu outro grande amigo Eduardo Miranda, investigar a sacroiliaca para ver se está vindo da sacroiliaca do quadril, fazer aquele cluster de testes, fazer o exame clínico. Mas quando a gente tem certeza que está vindo do quadril, a gente pega pacientes clássicos de impacto, a gente vê que tem diminuição de rotação interna, muitas vezes de flexão, a gente percebe que tem uma tensão grande nos flexores de quadril, diretos e indiretos, desde do reto femoral, do próprio iliopsoas, do psoas maior. Então a gente vê esses quadros semelhantes. Às vezes vem acompanhado também com uma tendinopatia de glúteo médio, de glúteo mínimo. Então a gente vê cenários parecidos, mas quando a gente realmente pega esses pacientes, o que mais incomoda eles do ponto de vista funcional são as tarefas do dia a dia. Olha, eu não consigo colocar meia, não consigo amarrar o tênis, abaixar para fazer isso, para subir degrau, descer degrau, tem dificuldade para agachar, né? Quando é um paciente mais jovem, como um dos exemplos que eu vou mostrar na prática aqui, tem limitação para praticar o esporte, né? Escrevam aqui quais outras limitações vocês costumam encontrar nos pacientes de vocês de quadril. E quem não tiver limitação para falar e não tiver com paciente, aproveita, manda para mais 2, 3 pessoas essa aula, que é 0800, né? Estou aqui disponibilizando meu tempo junto com o tempo de vocês. Se vocês estão aqui é porque faz sentido a gente falar desse assunto. Também clica no coração aí, curte algumas vezes para que o Instagram entenda que isso é relevante de alguma maneira, tá? Nossa, Fer, esse é muito bom. Não sei se você também tem isso, porque você falou que sente desconforto, né? Entrar e sair do carro. Cara, esse é uma das queixas, que inclusive era uma das queixas desse paciente que eu vou mostrar os vídeos. Sentar na cadeira baixa, porque faz muita flexão de quadril. Excelente, Mi. Tanto na hora de sentar quanto na hora de levantar, né? E aí já fica uma dica, né? Bom, vou falar de raciocínio clínico biomecânico amanhã, mas só uma vírgula aqui hoje. Por que a gente entende que o paciente de quadril... Pensa nisso. Por que a gente pensa e entende que o paciente que tem dor no quadril por impacto tem dificuldade de sentar numa cadeira baixa porque ele está fazendo uma flexão de quadril em cadeia fechada, levando o tronco para perto do quadril e não o quadril para perto do tronco numa flexão em cadeia aberta. Mas a gente não usa essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio de cadeia fechada e aberta para tratar o paciente. Faz ou não faz sentido? Ou para pensar se isso não acontece. Já aconteceu muito comigo. Muito, há muitos anos atrás, graças a Deus, mas aconteceu muito. Do paciente ter a queixa para sentar num lugar baixo porque ele está fazendo flexão, porque ele está diminuindo, ele gerando uma compressão mecânica, mas na hora da gente querer ganhar a flexão, vai lá e pega a perna do paciente e começa a fazer flexão em cadeia aberta. Ao invés de usar o tronco dele para fazer extensão e gerar alívio, gerar mobilidade no quadril. Entenderam o que eu disse? Acontece ou não acontece isso? Não é comum a gente querer pensar em ir lá e mobilizar, fazer técnicas de terapia manual, que eu vou falar sobre isso um pouco também, faz parte do contexto da literatura para esse tratamento desses pacientes. Mas não faz sentido ver, não, eu preciso mobilizar esse quadril, eu vou lá colocar a mão no quadril, mobilizar, dobrar a perna do paciente, tentar ganhar rotação ali com mulligan, que funciona pra caramba também. Ao invés de eu pensar em trabalhar tronco, trabalhar o tronco em relação ao quadril. Isso é muito comum mesmo. A gente não se atentar a isso. Muito bom. Mais gente chegando aí.
Show de bola. Então eu vou mostrar alguns vídeos aqui de alguns pacientes. Eu vou começar mostrando alguns artigos. Pessoal, só para eu salientar aqui. Tudo que eu mostrar nessa aula de hoje, tanto os artigos quanto os vídeos práticos, eu vou enviar para todo mundo que tiver lá nos grupos de WhatsApp, tá? Ramon, não estou em nenhum grupo seu, não sei o que você está falando. Na minha bio aqui tem o link lá para clicar e entrar no grupo, né? Nos grupos de espera da FBPA, que a gente vai abrir outra turma amanhã, né? Da formação em Biomecânica Prática Avançada. Então eu vou mandar todos os artigos e todos os vídeos lá, beleza? Se você não está em nenhum desses grupos, é só entrar depois aqui, clicando no link. E também lembrando que amanhã tem um aulão de biomecânica, de raciocínio clínico biomecânico 3D. Vamos para o primeiro artigo aqui. Eu li ele recentemente, achei um pouco controverso e ficou grandão, hein? Eu vou falando aqui. Nunca acerto o tamanho de... Semana passada ficou de lado, ficou pequeno. Hoje ficou grande demais. Mas enfim, esse artigo aqui mostrou, galera, o seguinte. Que na verdade o que acontece, eles testaram dois grupos, um grupo fazendo fisioterapia e um outro grupo controle, fazendo outras coisas, né? Eles não colocaram um protocolo exato, mas para um grupo eles colocaram e adicionaram também, além dos exercícios, terapia manual, e acompanharam esses pacientes, né? E eles viram que mesmo fazendo um follow-up, uma segmentação à distância, por telefone, com alguns exercícios sendo corrigidos há tantos dias, esses pacientes tiveram uma melhora expressiva. E o que é interessante é que esse exercício fala em adutores. A gente está cansado de ouvir falar de abdutores, rotadores externos para esses pacientes de quadril, mas ele mostra que um dos grandes ganhos desses pacientes terem feito essa fisioterapia guiada, né, sendo monitorada, os exercícios, era o ganho de força de adutores, né? E esses pacientes também tiveram uma melhora. Então isso, assim, até para mim é confuso, né? Quando eu olho e eu penso na biomecânica, no raciocínio, mas a gente tem que levar em consideração. Esse é um artigo super novo, é de 2023, que eu vou mandar lá no grupo para todo mundo. Fala, Paulinha! Saudades, minha amiga! Que eu vou mandar lá no grupo depois, para que todo mundo leia e também tire suas conclusões. Mas um dos achados é essa fisioterapia guiada, né? Ensinada e depois acompanhada à distância, com algumas visitas periódicas, mostrou que esses pacientes tiveram um ganho para adutores e apresentaram melhora. Então ele fala, olha, realmente pode ser que a gente consiga tratar alguns pacientes, mais pacientes, com fisioterapia nesse modelo, né? Para que a gente tenha ganhos com mais pessoas. Esse foi o primeiro artigo que eu li para trazer para vocês, mais recente. Aí tem um clássico dos clássicos, eu não tirei print dele, hein? Mas eu vou falar dele depois. Vamos falar desse aqui que está na mão já. Esse também é uma revisão sistemática, né? Ficou grande pra caçamba isso aqui. Mas depois eu vou mandar no grupo, tá? Falando também do acompanhamento desses pacientes. Falando também do pós-operatório. Então, o que a gente vê? Tá? Vou até tirar porque ficou grande aqui, depois eu mando para vocês. E também o terceiro artigo que eu vou mandar lá é um guideline, tá? Que fala sobre avaliação, tratamento, fala sobre tudo na parte de quadril. O que a gente vê? Que esses pacientes evoluem, sim, com tratamento conservador, até certo modo, e que quando passa a ser algo cirúrgico, quando eu tenho um paciente que está com muita limitação de movimento, muita incapacidade, muita disfunção ali na hora de fazer as coisas do dia a dia, os movimentos que a gente citou, e aí a qualidade de vida dele começa a cair. Ele já não consegue mais entrar e sair do carro, sentar em lugares mais baixos, vestir o calçado, vestir a roupa. Então é principal pelo nível de limitação, idade, é isso que a gente vê no contexto geral. E o que a gente... Olha lá a Luciana falando, não vejo surpresa com o melhor trabalho com adutores. Tenho coxartrose e só trabalhava rotação externa e adutores. Evolui bem quando iniciei adutores. Certo. Por que a surpresa, vamos dizer assim, né? O Lu? A surpresa tá que quando a gente pensa no quadril para estabilizar, o trabalho, o torque dos abdutores e rotadores externos, ele tem que ser muito maior
do que o dos adutores para poder ter um equilíbrio. É a famosa balança de Powers. Só que isso não quer dizer que a gente tenha que ignorar os adutores. Tanto que depois até saiu um outro artigo, né? Complexo anteromedial. Né? Há anos a gente vem ouvindo o tal do complexo posterolateral, que eu digo que nunca ninguém, ou quase ninguém sabe os músculos que compõem complexo posterolateral. Virou uma palavra super bonita, mas ninguém sabe, né? Que tem gêmeo superior e inferior, obturador externo e interno, que tem piriforme, que tem reto OGGPQ, quadrado femoral. Então, tem todos esses músculos no complexo posterolateral. E aí a gente teve um artigo que saiu, né? Também posso mandar, eu tenho esse artigo falando sobre o complexo anteromedial, né? Mas esse artigo é para joelho. Então, existe essa correlação onde os abdutores e rotadores externos, teoricamente, precisam ter um torque, uma capacidade de produzir força maior, mas não que a gente esqueça os adutores, né? Então, por isso que provavelmente você deve ter melhorado, porque começou a estimular demais. E aí não é nem mais falar de torque, é falar sobre corticalização. Quando eu tenho um estímulo muito grande, né, numa região e o meu cérebro começa a enxergar muito aquela região, talvez o que aconteça é que eu paro de olhar para os antagonistas ou paro de olhar para outras coisas. Então, tudo, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a gente tem a surpresa desse artigo é porque só os adutores tiveram um resultado diferente. Essa é a minha surpresa. Depois eu vou mandar para vocês lerem também, tá? Mas enfim, e é isso que eu falei, né? Principal decisão para cirurgia, e a gente tem muito bem colocado na literatura, também acho que isso não é surpresa para ninguém, que terapia manual também é indicado principalmente o Mulligan. Nós temos aí como quase que um padrão ouro as manobras do conceito Mulligan com a cinta ou sem a cinta, para trabalhar o ganho de amplitude com esses pacientes. Eu, Ramon, hoje uso muito um Mulligan associado ao PNF. Tá? Então eu uso lá, por exemplo, nós temos a técnica do PNF do manter e relaxar, a técnica do contrair e relaxar, que são duas técnicas diferentes, com objetivos parecidos, mas maneiras diferentes de executar, somados ao Mulligan. Né? Por que não fazer um glide enquanto eu aplico um manter e relaxar? Né? Isso são resultados bem bacanas que a gente tem em relação a ganho de amplitude de movimento. Porém, a ideia de hoje, que vai continuar amanhã no aulão também lá no Zoom, é falar sobre raciocínio biomecânico. E eu quero mostrar alguns vídeos para vocês de pacientes reais. Eu vou começar mostrando para vocês uma paciente que tem impacto, né? Mas ela já colocou prótese de um lado e vai colocar do outro. Eu até postei esses vídeos. Olha que legal essa posição aqui, por exemplo. Deixa eu tirar o som. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. O que eu coloquei? Primeiro, eu tenho que saber o que meu paciente tem de bom, o que ele consegue fazer. Tá? Ela não tem problema nenhum nos joelhos, só no quadril, nos dois. Ela já tem prótese no quadril direito e agora vai colocar no esquerdo. Colocar ela nessa posição é uma maneira bem interessante de começar a aquecer, preparar aquilo que eu vou usar, que são os extensores. Porque aí me interessa muito, lembra que eu falei do tronco? Que eu tenha um movimento de extensão, de crescer o tronco a hora que ela vai para frente, né? Então ela está me puxando para frente, fazendo extensão de quadril, tá? Extensão de joelho, extensão de quadril, porque agora está mais flexionado, agora ela vai voltar, então ela está indo na direção de extensão de joelho e de quadril, certo? Depois ali eu já estou trabalhando mais estabilidade nessa posição, para ela manter a coluna ereta. Porque esses pacientes, se eles ficarem flexionados, toda hora eu estou gerando mecanicamente um estresse na articulação, né? Dependendo o quanto está avançado o caso. Beleza? Então, essa é uma posição que quando o paciente não tem nenhuma flexão, não tem nenhum problema em joelho, eu gosto muito de colocar ele nessa posição para começar a trabalhar. É um exemplo. Tá? E aí estou mostrando para vocês uma paciente que já é mais idosa, tem outros, já tem prótese de um lado, mas vou mostrar aqui outras coisas do caso dela, tá? Olha que interessante como ela tem, na hora de subir degrau, olha que interessante.
como ela joga o tronco para cima do quadril da perna que está de apoio. Vejam de novo, ó, quando ela vai subir, principalmente a perna direita. Agora, o tronco para o lado. Perna esquerda também. Então esse é um sinal muito, muito comum, pessoal. Quando vocês veem alguém andando e durante a fase de apoio médio da marcha, a pessoa inclina o tronco para o mesmo lado que ela está pisando, né? Ela provavelmente está acontecendo alguma coisa ali no quadril dela, tá? Porque é diferente, quando eu estou jogando carga, eu vou da fase de resposta à carga para a fase de apoio médio da marcha e eu negligencio a resposta à carga, vou direto para o apoio médio com a perna esticado. Geralmente isso é mais comum nos pacientes de joelho. No paciente de quadril, ele até tem uma resposta à carga, mas a hora que ele vai para o apoio médio da marcha, ele acaba fazendo o que alguns chamam de sinal de Duchenne, jogando o tronco para o lado. Quer ver? Ó, a gente tem um exemplo clássico, também postei isso. Aí eu vou mostrar o outro paciente, só para vocês entenderem esse sinal que é muito, muito comum nesses pacientes. Vou colocar o videozinho aqui. Olha lá, apoiado na perna esquerda. A hora que ele vai para a perna direita, ele joga para o lado. Tem um outro aqui que aparece mais ainda. Deixa eu achar aqui. Tem um que ele joga mais ainda o tronco para o lado. Dá para ver bem nessa hora. Ó. Tá vendo? Ó? Como ele acaba inclinando um pouco o tronco. Então, quando ele inclina o tronco, o que está acontecendo é isso. É meio que o quadril não quer receber essa descarga de peso que está chegando, porque quando eu estou na fase de apoio médio da marcha, eu estou com extensão de joelho. Estou em 0 graus. Teoricamente não em trava anatômica, mas em 0 graus. E aí a carga lá do pé vai subir para o quadril. Como o quadril não quer receber essa carga, o que ele faz? Ele inclina o tronco. Para quê? Para que ele não tenha, e muitas vezes ele não vai ter por conta da dor, uma ativação suficiente de quadril, de glúteo, e aí ele vai entrar em força passiva. Vê se vocês estão acompanhando isso, olha que loucura que é. Vou até parar aqui, ó. Para o vídeo, para tudo. Olha lá, então paciente, fraqueza de glúteo é uma das possibilidades que o Antônio falou aí. Então, ó, fui para a fase de apoio médio, estou em cima da minha perna, com o joelho estendido, quadril estendido, tornozelo em neutro. E aí o que acontece? O paciente dá aquela quebradinha, famoso sinal de Duchenne. Por que isso acontece? O meu quadril não quer receber a carga e muitas vezes ele não tem força na musculatura para suportar aquela posição. E aí ele acaba jogando para uma estrutura passiva, ou seja, a própria articulação. E aí isso vira um ciclo onde eu vou ter cada vez mais mecanicamente sobrecarga naquela articulação coxofemoral. Deu para entender? Eu tinha um vídeo, lembrei de outro paciente agora, mas para eu achar o vídeo dele aqui vai ser muito demorado. Mas enfim, é muito comum isso acontecer, tá? E aí o que a gente faz? Fortalece glúteo. Óbvio, do nível estrutural, fortalece o glúteo. Mas e aí? O que eu faço com essa força depois, né? Então, uma das maneiras da importância de começar a ativar o glúteo. Lembra do primeiro? Vamos voltar no primeiro exercício que eu mostrei? Olha como as coisas vão encaixando agora, né? A importância. Um exercício simples, mas que já me oferece muita coisa. Porque se meu paciente, na hora de ficar no apoio médio, está tombando o tronco, nessa posição eu tiro o fator, diminuo um pouco a descarga de peso, porque ela não está em pé. Eu alinho o tronco dela, consigo manter um bom alinhamento, e eu começo a ativar justamente um pouco daqueles músculos, né? Falta aí um pouquinho de abdutores também para deixar a conversa mais interessante, mas aí os extensores estão trabalhando bem, os músculos que ela vai precisar usar na hora que ela estiver no apoio médio em pé. Entendem isso? Olha que legal. Mesmo que eu estou fazendo um exercício bem estrutural, pensando na musculatura, eu já estou ligando isso lá com a marcha, que é uma das principais queixas desses pacientes também, né? Andar sem dor, sem claudicar. Vamos ver uma nova posição, ó. Como é que eu evoluí com ela dessa posição.
Daí a gente foi para essa posição aqui, ó, semi-ajoelhado. Pessoal, mais uma vez, assim como eu falei para quem estava aqui semana passada acompanhando o conteúdo de pós-operatório de manguito rotador, não é segredo para ninguém que eu uso sim muito PNF no meu atendimento, mas deixo bem claro que eu não sou instrutor de PNF. Existem 4 instrutores no Brasil: Mônica Silento, José Vicente Martins, Paulo Moté e Leandro Giacometti. Então, os 4 são os meus mentores, eu sigo, estudo com eles. Então, PNF eu recomendo que vocês procurem eles para fazer. Mas aqui eu estou usando coisas de PNF, mas se a gente enxergar com os olhos biomecânicos, a gente consegue entender o que está acontecendo, certo? Então o que eu estou fazendo aí? Eu estou trazendo ela agora sim para ativar um pouquinho mais quadríceps e para que ela faça um pouquinho de resposta à carga, que ela empurre o chão e principalmente na volta ela faça essa abertura, né? Para que ela não gere pressão lá no quadril. Então a gente vem controlando a vinda e na volta ela faz mais força. Poderia inclusive, como fiz, mas não está no vídeo, depois pedir para ela girar para o outro lado para fazer mobilidade em relação ao quadril, tá? Então 2 posições que às vezes a gente não pensa em usar com pacientes com impacto femoroacetabular, mas que podem ser muito, muito bem exploradas. Ajoelhado, semi-ajoelhado, tá? Olha como é clássico, ó. Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo. Aqui eu tenho foto dela, ó. Apoiado, ó. Ó como o tronco tomba para cima do quadril. Isso é muito, muito comum. Fala, Mota, tudo bem, meu amigo? Quanto tempo? Davi, Flávio Martins, meu amigo. Geralmente esse paciente também tem lesão de joelho, que essa posição fica ruim. Sem problema nenhum, Ju. Não vamos fazer coisas que o nosso paciente não consiga fazer por uma limitação excludente. Olha, ele não pode ficar de joelho, não tem problema nenhum. A gente vai procurar outra posição. Aí a gente faria uma posição, por exemplo, em sentado alto, semi-sentado. Tem várias possibilidades para a gente trabalhar com esses pacientes. Vou mostrar um paciente mais jovem agora, que ele tinha algumas queixas, né, para jogar tênis e para subir degrau. Deixa eu ver qual o vídeo é qual aqui, ó. Que já é no final. Vamos lá. Como que eu faço o paciente com impacto femoroacetabular para esse danado subir degrau? Olha lá. Ju, também pode ser na maca. Pode ser na maca com o pé na parede, semi-sentado, sentada alto, sentado na beirada, simulando já resposta à carga. Tem várias possibilidades. DL na maca, DD, tem 1000 possibilidades mesmo. Olha lá, então o paciente tinha dor para subir degrau, porque na maioria dos casos os pacientes fazem mais flexão de joelho e acabam até fazendo mais flexão de quadril para depois fazer a extensão. A gente costuma jogar o peso para frente para depois ir para cima na hora de subir o degrau. E aí eu coloquei esse elástico mais pesado, igual quando a gente vai fazer barra lá, o pessoal no CrossFit coloca aquele elástico para auxiliar, para fazer um educativo. Só que aí é um educativo para subir degrau. Então o elástico, ele está com o apoio das mãos, ele está com o elástico forte ajudando a puxar, fora o meu direcionamento para que ele não fosse para frente, sim para cima, para que ele empurrasse o chão para subir. E é o que ele começa a treinar. E aí eu vou fazendo uma exposição gradual. A gente ouve muito isso, né? Mas nem sempre vê muita coisa na prática. Qual que foi o primeiro passo da exposição gradual para ele subir degrau? Mudar o elástico. Opa, vamos colocar o elástico agora um pouquinho mais fraco para que ele divida a força com o elástico. E, gente, é impressionante como a dor some na hora. Né? Mudou o mecanismo ali, o paciente já... Cara, não estou sentindo dor, não estou sentindo dor. Então tá, vamos progredir. A gente já mudou o elástico. O que mais que eu posso fazer além de mudar o elástico? Posso tirar o apoio, tirar o elástico. E foi exatamente o que a gente fez. Falei, ó, então vamos lá, agora vamos tirar o elástico e vamos treinar só com o apoio das mãos. Olha lá. Subindo, bem vertical, sem transferir joelho para frente.
Ô, legal, não tá doendo, tô me sentindo bem, bacana. Beleza, vamos tirar o apoio dessa mão aí agora, cara. Vamos sozinho, vamos tentar executar um movimento sozinho. Olha lá. Claro que aí o paciente, igual me falou, tira uma mão, também poderia ser uma progressão, né? O Mota falou, né? Se a gente já falou sobre a dificuldade de entrar no carro por conta da flexão, chutar a bola. Falando sim, a gente no comecinho, o Mota falou aqui das principais dificuldades. Uma era entrar e sair do carro, gesto esportivo. Falamos sobre sentar em lugares mais baixos. Falamos sobre... qual que foi a outra que a gente falou? Falamos algumas, cara. Mas essa realmente é uma das clássicas, né? Com certeza, a maioria dos pacientes com impacto femoroacetabular tem essa limitação, né? E aí o paciente já fazendo sozinho, ó. Tá? O elástico que eu uso é o Superband. O Superband tem várias marcas, né? Ele já vem várias densidades, vários tamanhos. E então o paciente conseguiu mudar. E olha que legal, até pelo que o Mota falou aí, ó, pensando no gesto esportivo, né? Esse mesmo paciente joga tênis. Então uma das queixas dele era um movimento justamente do tênis. E aí tem alguns exemplos aqui, né? Coloquei ele lá para fazer alguns gestos. Lembrando, é um paciente que pratica tênis de maneira recreativa, não é profissional, treina há pouco tempo, mas gosta muito de jogar o tênis, né? Então eu estou ensinando ele aí a manter uma boa cocontração de glúteo. E a gente foi evoluindo nisso. Junto com o gesto de manter a contração, um bom alinhamento do joelho e do quadril para que eu tenha uma boa ativação de glúteo e não aconteça aquele mesmo sinal de Duchenne na marcha durante o gesto do tênis, a gente foi treinando isso dentro do gesto também, ó. Então ele foi lá na clínica, aqui já é bem mais para frente, ó. Bolinha de tênis, com a raquete dele lá no fundo da clínica, e a gente foi fazendo esses movimentos. E o que a gente acrescentou? Além de uma boa ativação, um bom alinhamento do quadril, do joelho, eu comecei a pedir para ele, deixa eu ver se tem outro vídeo aqui, abrir mais o corpo na hora de bater a bolinha, fazer mais extensão da coluna para que ele não gerasse tanta pressão na articulação. Então, ó, tá vendo como ele faz extensão de quadril no movimento, ó, treinando bem aberto? Isso foi muito importante mesmo. Fala, Flávio, obrigado, meu amigo. Olha lá, ó. Então ele vai, desloca, vai começar de novo. Ó, como ele abre o peito no final do movimento. Eu não quero mudar gestual do esporte. Eu não é um cara profissional, é um cara que gosta de praticar seu tênis, tem desconforto no quadril, um cara jovem. Então se eu posso, dentro do gesto, mostrar para ele que tem coisas que ele vai fazer que vão melhorar, que ele vai conseguir ter um desempenho melhor, menos dor, cara, alinha bem o joelho, coativa o glúteo, estende o tronco para fazer uma extensão de quadril no final, para não deixar aquela região com compressão. E é óbvio, não tem problema nenhum. Olha lá, exercício estrutural. A gente também faz ativação de glúteo. A gente também faz o arroz com feijão para poder chegar naquele gesto final. Tá? Então não tem receita mágica. Tem que fazer o estrutural para chegar no nível de atividade de participação. Fala, Flávio. Oh, verdade. Flávio, em setembro eu vou estar lá no Congresso de Floripa, né? O Congresso Internacional de Fisioterapia. Vou dar 2 palestras e um workshop lá. Espero encontrar vocês lá também, galera que está acompanhando aí lá em Floripa. Congresso top, vai ter muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Olha lá, então só para mostrar que a gente faz o estrutural, ó, não tem segredo nenhum, olha lá. Ó, fazendo a ostra. Tranquilo, ó, com rotação de tronco. A gente tem feito o que eu chamo de ostra aberta também. Todos exercícios básicos, mas que levam esse paciente para uma funcionalidade final, que são os gestos. Beleza? E eu postei esse vídeo aqui. Algumas pessoas não confundiram, né? Falaram que o gesto poderia ser de arremesso de peso, de tênis. Umas falaram que não era gesto de nada. Mas mais uma vez eu reforço, né? Além de ser um praticante recreacional, aí eu estava trabalhando mobilidade sobre estabilidade, né? Quando eu vou para lá e estabilizo ali o quadril dele e ele tem que movimentar o tronco, tá? Ele tem que reforçar
para ativar o quadríceps, principalmente, panturrilha, flexores plantares, enquanto ele mexe o braço. Por isso que está tão engessado, mas aí é algo estrutural preparando para a atividade dele, tá? Enfim, tem 1000 opções, tá? Mandem perguntas e dúvidas que vocês tenham em relação ao impacto femoroacetabular. Vou mostrar mais alguns vídeos aqui. Vou mostrar a marcha também. A marcha é legal de ver. Aqui eu pedi para ele andar na ponta do pé. Tem alguns artigos que falam isso também, sobre pacientes com impacto femoroacetabular com fraqueza de tríceps ural, e que talvez fortalecer o tríceps ural possa melhorar até a pressão anterior no quadril. Aqui, ó. Então ele estava num dia bom aí, a gente estava lá no dojo, quando a clínica estava reformando. Tá forçando para não mancar, mas ele joga bem pro lado direito ali. Enfim, várias coisas. Carol perguntou, quando a atividade esportiva é aquática, é muito importante, Carol, que a gente consiga fazer o básico, trabalhar o fortalecimento estrutural ali, mas que eu consiga replicar pelo menos o gesto dele fora da água, né? Tudo que ele vai usar, para eu entender aonde está tendo uma exigência e não está tendo uma competência suficiente para ele executar aquele movimento, né? A gente sabe que a resistência da água, quanto mais a pessoa acelera, principalmente a resistência distal, né, de membro inferior, a força que tem que ser feita ali, ela é grande, ela é pesada. Então eu olharia com carinho para esses flexores desse paciente aí que faz um esporte aquático, tá?